Deuteronômio 32:16, está escrito assim, ó. Coloca aí para mim, por favor. Deuteronômio 32:16. Preste atenção que você vai entender algo aqui grandioso da parte de Deus e vai lhe ajudar. Olha só. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Zelos é ciúmes. Com abominações, o que o povo fizeram, pessoal? E quem que eles irritaram? Eles irritaram a Deus. Pastor, tem como irritar a Deus? Lógico que tem. Eu não sei se você já passou por essa triste experiência de alguém irritar você. O que é irritar? Irritar é provocar a sua ira. Você é da paz, você é do amor, você é da tranquilidade, você não gosta de briga, você não quer confusão, mas às vezes te irritam tanto e te provoca tanto, você fala, agora você vai ver. Vai ver o quê? Não sei. Muitas pessoas agem desta forma. Por quê? Porque te provocaram. Pastor, eu não queria fazer, eu não queria falar, mas às vezes pela provocação, você fez, você falou, algo que depois lá na frente você iria se arrepender. Nós, muitas vezes, somos incitados a agirmos desta forma, pelas provocações que recebemos, e agimos talvez com injustiça. Nós, os seres humanos, até com injustiça, muitas vezes nós agimos, só que Deus não é injusto. Quando a ele foi provocado a ira e irritaram tanto a Deus, Deus precisava fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus não ia deixar barato o que o povo estava fazendo, irmãos. Deus não ia deixar impune ou imune aqueles que o irritavam. E o irritavam por quê? Porque gostavam, porque eles sabiam que era errado. Você pode ver, por exemplo, que a maldade estava no coração destas pessoas, a tal ponto que eles provocaram a Deus por ciúmes, com zelos, como dizem a própria palavra de Deus, porque abominações eram o que eles faziam. O que é abominações? Abominações são erros, abominações são pecados, abominações é aquilo que Deus considera como anátema, ou seja, algo que está na palavra, algo que a palavra condena. E o que a gente faz? A gente desobedece a palavra para fazer o que a gente quer. O que estamos fazendo? Nós estamos irritando a Deus, nós estamos provocando o quê? A ira de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, quem procura, se você está fazendo isso, você vai achar, como 1 mais 1 é 2, e eu tenho pena, se acaso isso está acontecendo com você, e você não se arrepende, você não se converte, e você não muda os seus caminhos e as suas atitudes. O povo era mau, irmãos. Eu fico triste com algumas passagens da Bíblia, quando eu leio, e eu vejo a tamanha ingratidão do povo. O que é que Deus fez com aquelas pessoas de maldade? Nada. Olhe para mim, por favor, e deixa eu te falar algo muito sério. Será que o erro de Deus foi libertá-los do Egito, das mãos de Faraó? Será que esse foi o erro de Deus? Será que o erro de Deus foi tirar eles o alimento que eles tinham, que só era esse alimento todos os dias, alho, pepino, melão silvestre e cebola? Será que o erro de Deus foi dar carne para eles no lugar de alho, cebola e pepino e melão silvestre todos os dias? Será que foi aí que Deus errou? Será que o erro de Deus foi trazer o maná dos céus quentinho todos os dias e Deus fazia comida, digamos que no linguajar de hoje, Deus cozinhava o feijão para eles todos os dias, eles não comiam o feijão cozido de dias anteriores, o arroz era feito na hora, o alho era amassado na hora para fritar o arroz, não tinha nada velho, era tudo novo. Será que o erro de Deus foi esse?
Será que o erro de Deus foi tirar de mim, de você, o pecado que carregávamos, o vício que tínhamos, como muitos aqui tinham práticas da promiscuidade, da pornografia, do adultério, da fornicação, como muitos tinham a prática dos vícios, do álcool, do cigarro, da jogatina, das drogas? Será que o erro de Deus está aí? Onde será que está o erro de Deus? Procura, sabe por quê? Porque você não vai achar. O erro não está em Deus, o erro está num coração maldoso que nós muitas vezes alimentamos e temos com a gente, e gostamos de provocar, de irritar, gostamos de uma certa forma, fazer o que Deus não mandou a gente fazer. Eu me lembro que quando eu e a minha esposa, nós começamos a namorar, eu gostava de provocar ela, irmãos. Gostava de irritar. E naquela época, por que eu irritava? Porque eu era terrível. E por que eu era terrível? E por que eu era terrível? Vamos ver quem mata a charada. Por que, Ramás? Por que eu era terrível? Porque eu tinha demônio no corpo. Porque, em regra, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. O irmão irrita o outro irmão, por quê? Porque ele é terrível, ele é maldoso. Ele provoca tanta ira, a tal ponto de tirar alguém do sério. Enquanto ele não tira o outro do sério, para ele não está bom, não está satisfeito. O que é isso? Isso é uma maldade. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que está agindo em você? Ei, presta atenção, olha aqui para mim. O que é que está agindo em você para você estar irritando a Deus? Por que você está provocando a ira? Por que você está na desobediência? Por que você está fazendo o que não deveria fazer? Será o que é que está induzindo ou forçando você a fazer tal coisa? Você já parou para pensar? Porque se o seu pensamento é mau, o seu coração também é maldoso, para fazer o que Deus não mandou e praticar as abominações que Deus disse que é abominação, é porque a gente está sendo conduzido por um outro ser, por um outro espírito que não vem da parte de Deus. Mas às vezes estamos dentro da igreja, alimentando pensamentos, alimentando desejos, alimentando intenções de iniquidade. Por quê? Porque o nosso coração é mau. Você pode ver, por exemplo, que esse povo aqui de Israel, eles não tinham motivos, mas eles achavam que podia fazer o que eles queriam. E aí está o grande problema, porque com deuses estranhos, eles provocaram a Deus. O que é que eles estavam fazendo? Eles começaram a adorar Deus que não eram Deus. Eles começavam a adorar a Deus que não era o Deus verdadeiro. E o que Deus, vendo aquela atitude, sentiu? Sentiu uma provocação do povo. Sabe por quê? Porque eles sabiam que não poderiam fazer, e eles estavam fazendo. Então presta atenção, para você ver o que é irritar e o que é provocar. Irritar e provocar é algo que você sabe que não pode fazer, que a pessoa não gosta que você faz, mas você vai lá e mesmo assim faz. Você está irritando aquela pessoa. Quantas verdades estão na Bíblia que você sabe que é verdade e você faz? Por quê? Porque você quer irritar. Você quer provocar. Mentir, você sabe que não deveria mentir, mas você mente. Por quê? Porque você quer provocar Deus, você quer irritar Deus. Às vezes não com esta forma, intencional, mas você sabe, mesmo que seja sem intenção. Por quê? Porque você está fazendo o que é abominável. Você sabe que não poderia fazer tal coisa porque a Bíblia condena, mas fazemos. Por que fazemos? Porque nós queremos irritar. Cuidado para você não estar irritando a Deus, provocando a Deus. Por quê, pastor? Bom, versículo 21 diz assim, ó. 21. A zelos, ou seja, através dos ciúmes que eles estavam fazendo com Deus, servindo a outros deuses,
eles me provocaram com aquilo que não é Deus. Eles sabiam que não podiam, mas fizeram. Com seus ídolos me provocaram o quê? Me provocaram o quê? Irmãos, nunca queira ver a ira de Deus. Paulo disse: coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Tem muita gente provocando a Deus. Tem muita gente irritando a Deus. Por quê? Porque não abandona o pecado, não abandona o erro, não sai da vida que eles estão vivendo, nos quais eles sabem que não agrada a Deus, mas estão fazendo. Vamos refrescar um pouquinho a memória? Noé pregou para o povo, 120 anos, o povo quis saber? Não. Provocaram tanto a ira de Deus, que a Bíblia diz que Deus destruiu toda a humanidade com o dilúvio de águas. Entenda o que eu vou lhe falar. Quando por mim ou por você é provocada a ira de Deus, Deus não vai deixar ou não vai ter a gente por inocente. Ele vai cobrar da gente. E a cobrança dele vai ser, irmãos, de uma forma que a gente jamais gostaria de ser cobrado. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mudar, irmãos. Você precisa deixar o que você está fazendo de errado. Você precisa abandonar o pecado, você precisa abandonar o erro, você precisa deixar aquilo que Deus disse que é abominação, que é anátema. Deixe. Largue. Abandone. Enquanto é tempo. Não provoque a Deus, não irrite a Deus. Eles provocaram a ira. Passa. Portanto, eu os provocarei com ciúmes, com aquele que não é povo. Olha que interessante. O que Deus fala acerca daqueles que o provocam? Deus desconsidera aquele povo por não pertencer ao povo de Deus. Deus não tem eles como povo, porque em regra, vamos entender isso aqui? Em regra, você vai procurar agradar quem você ama. Se eles estão provocando, é porque eles não têm o amor de Deus no coração. Então o que eles merecem? Eles merecem punição, eles merecem castigo, e a recompensa deles não será outra. Até brinquei hoje de manhã e falei, mas é uma grande verdade. Quem ama quer estar perto, quem ama quer agradar, quem ama quer fazer algo que vai chamar a atenção da pessoa, que vai, por exemplo, deixar a pessoa feliz. Se você sabe, por exemplo, Marcelo, do que a sua esposa gosta, e é lógico que você sabe, se você está na rua passeando, foi em algum lugar, ou foi no mercado, você viu na prateleira algo que a Nívia gosta, você fala, eu lembrei da minha esposa, eu vou comprar e vou levar para ela, ainda que seja um bombom sonho de valsa, porque não importa o presente, não importa o valor, você só quer agradar. Por quê? Porque você ama. Agora, se você quiser provocar ela, compra uma coisa que você sabe que ela não gosta e que ela não come, leva para ela. Você está ficando louco, meu bem? Você sabe que eu não gosto dessa coisa. Ela vai ficar brava. É assim que a gente faz com Deus. Nós sabemos das suas vontades, nós sabemos do que Ele quer, mas a gente insiste em andar na contramão. Nós insistimos em fazer o que Deus não mandou a gente fazer. Por quê? Porque a gente gosta de irritar. Às vezes no casamento você pode parar para prestar atenção. Se a mulher pirraça o marido também quer pirraçar. Porque eles querem disputar quem é que vai pirraçar mais. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Porque ninguém quer dar o braço a torcer, não querem perder. Então nós vamos disputar para ver até quem puder mais chora menos. O problema é que os dois estão chorando e eles ainda não perceberam. Estão sofrendo. As pessoas, elas não se dão conta e começam a contrariar, a irritar e a provocar a Deus. Como? Com as atitudes que elas têm, irmãos.
com as práticas que elas fazem, com o modo de viver que elas tomam para si. Ei, meu irmão, Paulo disse: examinar o homem a si mesmo. Você já se examinou e já perguntastes para Deus se aquilo que você pensa, deseja e faz é algo que está irritando, provocando a Deus, ou é o que Deus tem se agradado? Você já perguntou? Não, né? Por isso você continua errando. Vou dar um exemplo de família, já entrei nesse assunto. Vou dar um exemplo, sempre quando eu vou aconselhar casais e que eles estão brigando, o que eu peço para eles? Eu falo assim, ó: pega essa folha aqui, o outro, pega essa folha aqui, agora você vai escrever. Mulher, escreva nessa folha tudo que você quer que ele não faça, escreva. E se precisar mais de folha, eu tenho aqui. Marido, escreva agora tudo que você quer que ela não faça. Cole na geladeira, um local onde todos vocês vão ver todos os dias. Na cozinha, no espelho do quarto, na cabeceira da cama, onde você vai ver. Por quê? Porque quando ele olhar, rapaz, ela não gosta que eu faço isso, então eu não vou fazer. Ele não gosta que eu faça tal coisa, então eu não vou fazer. Porque se você ama, você quer agradar, você não quer irritar, você não quer provocar, você não quer tirar aquela pessoa do sério. Tem como resolver. Tem ou não tem? É só obedecer. E o que Deus deixou há mais de 2023 anos atrás, escrito o que ele gosta e o que ele não gosta? O problema é que a gente só quer fazer o que ele não gosta. Nós não se importamos para agradar a esse Deus que um dia nos alcançou, que um dia nos libertou, que um dia nos tirou do lamaçal, do charco de lodo e que nos trouxe para o reino, nos transportando para o reino da sua luz. É o que diz lá na carta aos Efésios. Às vezes não queremos servi-lo do jeito que ele quer, mas de uma maneira que nós temos. E isso tem desagradado a Deus, porque esse povo vira as costas para Deus e toma para si ídolos que Deus disse que era anátema, que era abominação e que eles não poderiam fazer. Deixa eu te falar uma coisa. O ídolo aqui não é só de pedra, barro ou gesso. O ídolo aqui pode ser você. Porque como Paulo disse, o ídolo é o quê? O ídolo pode ser o próprio ventre, o seu próprio desejo. Você só faz o que você quer, não o que Deus determinou. Talvez o ídolo pode ser o teu marido ou a tua esposa. Como assim, pastor? Verdade, tem gente que coloca esposa, marido, filhos acima de Deus. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ou seja, quando nós passamos por cima de uma ordem divina, nós estamos provocando a ira de Deus. Será que não é o nosso caso? Por que que Deus pediu para Abraão Isaque? Por quê? Porque Isaque estava com o seu coração, Abraão estava com o seu coração no seu filho, e Deus pediu para ele. Vamos ver então. Você não entendeu o que é me amar. Talvez muitos de nós reprovaríamos nesse teste. E a gente precisa se atentar para isso. Para que a gente não provoque a ira de Deus. Porque Deus não terá como inocente ou não terá como impune. Não terá a gente como impune, irmão. Não deixará a gente impune, não. Se acaso a gente provocar como tantos outros provocaram. Vamos lá? Vamos refrescar um pouquinho mais a memória? Falei para vocês do povo da época de Noé. Provocaram tanto, não acreditaram no que Deus falou e Deus destruiu com o dilúvio de água. Foi ou não foi? Olha para a cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado que aquele povo fez. A Bíblia diz que Deus declarou assim: chegou-se aqui a maldade daquele povo. Meu Deus, eu vou descer para ver se é verdade. E se for, vou destruir todos. Era verdade ou não era? E o que Deus fez? Deus destruiu, porque eles provocaram a ira. Você acha que comigo vai ser diferente, irmãos? Você acha que com você vai ser diferente? Não, a provocação é a mesma. Atitudes são as mesmas. O que muda é as pessoas. Se a gente insiste em desobedecer, se a gente insiste em não cumprir o que Deus determinou,
podemos pagar um preço caro, porque a ira de Deus virá. Inclusive, em Romanos capítulo 1, versículo 18, perdão. Romanos 1:18 diz assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e o que, pessoal? E perversão. Então vamos entender isso aqui. A ira de Deus se manifesta da onde? Dos céus. Presta atenção que você vai ouvir. Samuel, senta e não levanta. A ira de Deus se manifesta do céu. Contra quem? Contra a impiedade. O que é impiedade? É aquele que sabe o que deve fazer e não faz, é o ímpio. Quantas verdades nos foram ditas e que não estamos, digamos assim, não foi escondido a nós o que Deus quer, porque nós sabemos. Agora, ímpio, talvez, é o que nós estamos sendo. Porque se nós sabemos o que Deus quer e não estamos fazendo, temos a ciência do que Deus deseja e não estamos fazendo. É porque a gente se tornou um ímpio. E contra o ímpio, o que é que vai vir? Contra aquele, vamos lá, irmão. Boa noite, pessoal. Contra aquele que sabe o que deve fazer e não faz, o que é que vai vir sobre ele? A ira de Deus. O pai e a mãe chamam o filho, corrige o filho, fala para ele não faça, fala para ela não faça. Quando ele faz, o pai vai lá e tem que corrigir, porque senão vira sem vergonha. Por que você acha que Deus corrige a gente? Para não deixar a gente se perder, para não deixar as coisas se complicar mais do que já está. O problema é que nem sempre nós estamos preparados para uma correção. Nem sempre nós estamos preparados para o confronto da parte de Deus. Sabemos a verdade, não queremos, deixamos ela de lado. Ímpio nos tornamos e perverso. Perverso é o quê? Maldade. Irmãos, tem muita gente que é maldosa. Tem gente que maquina o mal. Ela planeja o que ela quer fazer com alguém. Você vê, por exemplo, assassinatos que acontecem. Tem pessoas que planejam há anos para executar. No caso de, por exemplo, roubos que em instituições privadas ou públicas, que são instituições grandes, por exemplo, como o banco, os bandidos passam tempo planejando. Por quê? Porque são maus. Eles pegam ali as pessoas que eles nunca viram, não conhecem, mas sabem que é pai de família, ameaça, tortura, e se for possível, eles arrancam a vida. Como essa barbaridade que aconteceu agora, recentemente, daquele pedreiro, que entrou na casa daquela mulher, pegou ela, pegou os filhos daquela mulher, torturou, e segundo o depoimento, sabe o que é que está escrito? Enquanto eles estavam agonizando pela morte, ele vai lá e estupra todos eles. O que é isso? Maldade. Qual a sua diferença desse homem? Qual a minha diferença para esse homem? Quando nós deixamos de obedecer a palavra, nós somos igual a ele. Nossa, pastor, que coisa triste, não vou voltar mais nessa igreja. Fica à vontade. A verdade eu não vou deixar de falar para você, porque talvez o que você tem na tua mente é mal, o que você tem no teu coração é mal, e você maquina o mal contra alguém. Perverso, maldoso, porque o mesmo demônio que rouba é o mesmo demônio que mata, o mesmo demônio que rouba, mata e estupra, é o mesmo demônio. Ah, não sabia. Pois é, então aprenda. Quantas maldades nós temos no coração, irmãos? Quantas vezes nós agimos assim? Esse povo era povo de Deus, como eu e você somos, mas como nós estamos nos comportando? Qual tem sido a nossa atitude? Porque o que vai vir sobre nós é uma ira de Deus, e quem é que vai escapar?
Da ira do ser humano você corre, se você não quiser correr, você enfrenta. Mesmo que você vai apanhar, mas você enfrenta, você pode escolher o que você vai fazer. Mas de Deus eu quero ver você correr. De Deus eu quero ver você enfrentar. Eu quero ver você falar assim, não, vem agora. E mesmo que você tente esconder, Ele vai te achar. Mude enquanto é tempo, irmãos. A ira virá contra aquele que é ímpio, contra aquele que é perverso, aquele que é maldoso, a impiedade, a perversão dos homens, que detém o quê? Então vamos entrar num ponto aqui que eu gosto desse negócio. Olhe para mim, presta atenção. Todas as vezes que você trocar a verdade pela mentira, é aquele que aceita suborno contra o inocente, é o que troca a verdade pela mentira. Você vai provocar Deus e você está irritando a Deus. Às vezes você está comprando brigas sem saber. Na época da escola, por exemplo, quando nós tínhamos os nossos colegas, você mexeu com um, mexeu com todos. Mas você nem sabe o que o excomungado fez, se o excomungado merecia apanhar. Deixa ele apanhar sozinho, você está comprando briga. Nossa, é o Rambo agora, o Jean-Claude Van Damme, o Thierry. E aí as pessoas, elas agem desta forma. Elas não entendem, e o que é que acontece? Elas trocam a verdade pela injustiça. Injustiça é pecado, injustiça é mentira, porque segundo a carta de João, fala que a injustiça é pecado. Eu costumo dizer que se você vê o poste mijando no cachorro, não se assuste. O normal é o cachorro mijar no poste. Mas hoje as coisas estão tão bagunçadas que o poste está fazendo xixi no cachorro. Verdade? Como assim, pastor? As pessoas não querem mais a verdade. Elas querem pregadores que contem fábulas para elas. Como o pastor Carlos disse ontem, elas querem pregadores que só têm liturgia, que só têm palavras, mas que não têm poder de Deus, que não confronta ninguém. Porque se a gente não gosta de ser enganado, a gente vai permanecer no lugar onde a verdade é pregada, doa quem doer. Mas se a gente gosta da mentira, quando a verdade é pregada, a gente já procura logo uma outra igreja. Para a gente poder ir para lá. Não, porque aqui o negócio pega muito pesado. Eu ainda estou sendo leve, ano que vem que você vai ver. Se Deus me permitir ficar aqui. Vou falar como o Roboão falou, ó, o meu dedinho mindinho vai ser mais grosso do que o lombo das costas do meu pai. Meu Deus, misericórdia. O pirainho vai estralar. Está sendo confeccionado ainda. E quando ele ficar pronto, meu amigo, aonde ele rebater, misericórdia. Vai arrancar o couro. É isso aí. Só vai ficar quem quer mesmo. Por quê? Porque ainda que fique 5, 6, mas que vai para o céu. E os outros? É porque não quer ir. Nós estamos brincando, às vezes, dentro da igreja. Servir. Estamos brincando, às vezes, com Deus. O problema é que nós não sabemos que a ira de Deus vai vir. Sabe por quê? Sabe por que a gente não sabe? Porque nós estamos acostumados com pastores de alta ajuda. Nós estamos acostumados com pastores que só pregam. Porque Deus é amor. Fique tranquilo. O homem pode cair. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Os excomungados, eles usam até a Bíblia para convencer aquela pessoa que Deus vai passar o pano no pecado dela e que vai perdoá-la. Não, Deus não tem nenhum problema em perdoar. O problema que Deus tem com a gente é a nossa maldade, um coração perverso e na impiedade que muitos estão vivendo. Perdoar é um dom de Deus. Ele perdoa a todos que lhe pedirem de coração e que não quiserem mais viver naquela prática. Mas os coaches, eles gostam de pregar o evangelho do amor.
Não tem nenhum problema também, porque Deus é amor. Agora, por que não prega que Deus é justiça? Porque estão interessados no quê? Não sei, aí deixa para eles. Eu sei que eu estou interessado na sua salvação. Eu estou interessado na sua alma. Eu estou interessado que você possa ir morar no céu. E para isso, eu prego de uma forma que vai confrontar com o seu erro, se acaso você estiver. Não estou falando que você está também, não. Se o chapéu servir, você pega e põe na cabeça. É o seu número. Agora, se não servir, passa para outro. Fica tranquilo. Agora você precisa entender que desse jeito que talvez nós estamos, nós também estamos distante de Deus. Se estamos agindo na injustiça, nas abominações, num coração perverso e também na impiedade, a ira de Deus se manifestará. E aí eu quero ver quem é que pode nos defender. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando eu cheguei aqui, eu passei por isso. Às vezes, de vez em quando, ainda passo. Como assim, pastor? Porque quando você quer, por exemplo, mostrar para alguns que estão cegos, não fisicamente, porque se fosse fisicamente era até mais fácil, você orava e Deus restituía a visão. O problema é que o cego espiritual, ele não quer ver as coisas que Deus está mostrando. E esse é difícil você tentar convencer. E muitas vezes o que eu disse, o que eu falei, o que eu mostrei pela palavra, as pessoas me interpretaram mal e muitas delas ficaram chateadas comigo. Posso te falar uma coisa? Sim ou não? Tem gente que está me ouvindo aqui e está chateado comigo. Simples assim. Agora, o meu erro foi te falar a verdade. Deve ter sido. E por que a chateação, pastor? Porque você deixou de ser quem você era, você se afastou. Às vezes você até evita. É desse jeito que você quer ir para o céu. Eu acho que lá no céu vai ter um lugar para mim e um lugar para você. Esse quadrado é meu. Não, esse é seu. E esse aqui é dos outros que talvez vai chegar. Talvez é assim que a gente pensa. Mas deixa para lá. Mas a grande verdade é essa. As pessoas estão trocando a verdade pela mentira. Eu bato duro, eu falo, eu mostro, eu oriento. Se chegar outro pregador e que falar assim, não, o negócio é o seguinte, vamos parar com esse negócio, não precisa ser assim não, o mundo está cheio já de tristeza, o mundo está cheio de tantas coisas, o negócio é o seguinte, ó, vem cá todo mundo, ai queridinho, vai dar até um ósculo santo em você. Eu sabia que Deus ia mandar alguém bom pra gente. Verdade. Mas cada um tem as suas escolhas. As pessoas têm o seu livre-arbítrio e elas tomam as decisões que elas acharem que forem bom para elas. Não tem problema nenhum. O problema é que talvez você pode estar errado. Como eu também posso, né? E se a gente estiver errado? A ira vai vir. O engraçado, por exemplo, é que as pessoas não enxergam. Quando havia muitas vezes maldade, quando havia muitas vezes injustiça, as pessoas estavam aqui. Agora que as coisas estão se encaixando, as pessoas elas querem abandonar, sair. Por quê? Porque preferem a mentira. Não, o pastor bom é o que estava. Ah, ele era bom. Não. A pastora, ela que era boa. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não, irmão. Eu estou falando para você que muitas vezes é assim que a gente age.
É assim que a gente vive. E aí trocamos a verdade pela mentira. Por quê? Porque dentro da gente, o nosso coração já está tão preto, tão escuro, que a gente só enxerga o que o nosso coração quer mostrar. E se ele está escuro, como é que a gente vai ser conduzido? Como é que a gente vai ser guiado? Na escuridão? Já tentou andar na escuridão? Você vai bater o seu pé, você vai bater o seu rosto, você vai tropeçar e você vai cair. É simples, irmãos. É por isso que Deus está falando. Agora, olha aqui algo interessante. Aí ele continua dizendo, passa. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, Deus não escondeu nada de mim, irmãos. Deus não escondeu nada de você. Deus não escondeu nada da gente. É manifesto, é falado, é revelado, é mostrado, só que a gente não quer ver. Nós não queremos dar essa importância para aquilo que Deus está mostrando. Porque Deus lhe manifestou, passa. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, ou seja, não há dúvida. Por que às vezes vocês estão preferindo a mentira ainda? E não a verdade? Não há dúvida o que Deus está fazendo. Não há dúvida se Deus está com você ou se não está, não há dúvida. Todo mundo vai ver, porque Deus está mostrando. E por que as pessoas escolhem andar com quem não tem? Sabe por quê? De duas uma. Ou porque o coração já é maldoso, ou porque ela também tem o mesmo pensamento. Porque o fofoqueiro vai atrair o fofoqueiro, irmão. Se você chega, meu amiguinho, e conta uma fofoca para mim da Cindy, eu vou chamar você, vou chamar a Cindy. Vem cá, agora fala na cara dela. Acaba com a fofoca. Pronto. Resolve o problema. Você corta o fofoqueiro por onde? Pela raiz. Porque Deus não deixou escondido de ninguém. Está sendo mostrado, está sendo revelado. Claramente se reconhece. Desde o princípio de onde? Desde o princípio Deus está mostrando. Mostrando o quê? Para a mensagem de hoje. O que Ele quer que a gente não faça, mas a gente insiste em fazer. Passa. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que Deus criou? Sabe do que o texto está falando? Vamos lá. Já não vamos chegar lá, mas deixa eu antecipar um pouquinho. Foi percebido desde o princípio pelas coisas que foram criadas. Vamos lá? Deus criou macho. Tem que pausar, porque senão as pessoas aí entendem errado. Elas lêem assim, macho e fêmea. Deus criou macho. Não, está muito rápido ainda, dá uma pausa. Inclusive as pessoas que estão me assistindo também. Deus criou macho e... Então macho e fêmea não existe. É errado. E se é errado, a ira de Deus vai descer. Ou a gente muda, ou a gente se converte, ou a gente larga o pecado, ou Deus vai fulminar com a gente, irmão. Ou Deus vai destruir com a gente. Inclusive ele mostrou desde a criação. É isso que ele está falando. Tais homens são por isso, o quê? Homens é ser humano. Por causa do que eu mostrei desde o princípio e até agora eu mostro, vocês ainda querem fazer? Pode fazer. Você quer, irmão, olha para mim. Você quer adulterar, adultera. Você quer fornicar, pode fornicar. Você quer fumar, você quer beber, você quer mentir, você quer assistir coisas de pornografia? Faça! Quem está sujo, suje-se mais ainda. Só que tem uma coisa. Deus não vai desculpar você por isso. Porque você sabia o que Ele queria. E Ele não vai aceitar as suas desculpinhas. Eu até posso fazer de conta que eu sou bobo, como muitas vezes eu faço. Para tentar salvar alguém. Eu faço de conta que eu não estou vendo nada. Eu faço de conta que eu não estou ouvindo nada. Eu estou muito zen. Para tentar salvar o excomungado ainda. O diabo não botar a mão nele ou nela.
Eu faço de conta que eu não estou vendo nada. Para tentar ajudar. Mas Deus vai jogar na cara. Deus vai falar assim, eu não aceito a sua desculpa. Você sabia, você não foi enganado. Você fez por quê? Quis. É o ímpio, que está onde? Dentro da igreja. Dentro da igreja. E aí, passa. Olha o que é que ele diz. Está ficando bom agora, irmão. Calma aí. O negócio vai ficar melhor. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles conheciam. Eles só não glorificavam como Deus. Eles sabiam que a glória era de Deus e que Deus não dava a ninguém. Deus não repartia com ninguém. Mas eles não deram a glória para Deus. Irmãos, que triste isso. Você vai entender. Olha o que diz. Eles conheciam, eles tinham conhecimento. Só que eles não davam a glória para Deus. Nem deram para Deus graças, louvores, passa. Antes se tornaram nulos os seus próprios o quê? Ei, presta atenção. O que você acha, queridinho? E o que você pensa, queridinha? Para Deus é como se você não achasse e não pensasse nada. Porque para Deus isso não é relevante. Tem muita gente dentro da igreja com achismo. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que deveria ser desse jeito. Eu acho que a nossa igreja. Eu acho. Para de achar. Você não está aqui para achar nada. Um dia um cara chegou para mim e falou bem assim. Eu fui no encontro dos homens e não gostei. Esse último agora. Eu falei, mexeu na casa de maribondo. Eu estava quieto. É porque lá tinha que ter pessoa. Jesus, põe o guarda. Põe o guarda. Pois o guarda. Não, mas o guarda não vai segurar. Aí eu acho que tinha que ter pessoa para poder ficar assim chamando. Ô, vem pra cá. Ô, não, sai daí. Vai começar o culto. Tá mexendo com criança? Ou você é louco da cabeça, é imbecil, você é doido? Você é retardado? Só pode que é. Tem que ficar lá, Marcelo. Ô, Marcelo, vem pra cá. O culto vai começar. Marcelo é aqui, tá todo mundo aqui. Por que você quer estar lá? Porque primeiro você é ovelha negra, você é rebelde, você não obedece. E ainda sai falando mal. Comeu até sair carne pelo nariz, ainda sai falando mal. Excomungado. Por que você vai? Não vai mais. Não mexe com quem está quieto. Como um dia o cara chegou para mim e falou assim, é porque a nossa igreja é que não sei o quê, procura uma igreja para você, abençoado, que faz do jeito que você quer. Deus não deu para nós parede preta, então vai deixar da cor que Deus deu. Deus não deu para nós ministério de dança, para ficar em cima do altar, igual Gacela. Então vai procurar a igreja que tem. Deus deu para nós um ministério de cura, um ministério de libertação, um ministério da palavra, mas ninguém quer. Não, pastor, porque aqui é pouco louvor. Tem igreja que é 1h30 de louvor, então vai para o show, não vem para o culto. Ah, eu acho. Você não acha nada, você não tem que achar nada. Eu também não tenho que achar nada. Eu tenho que fazer o que Deus me determina, o que está na Bíblia. Diga para o irmão que está do seu lado, você está entendendo? Eu acho que às vezes ninguém entende o que eu prego. É isso mesmo. Isso mesmo, Alice. Desce o chicote. As pessoas estão assim, o que a gente pensa, o que a gente entende, irmão, não é relevante. Tem muitas coisas que eu queria fazer, mas eu não faço porque eu sou obediente ao ministério. Eu não posso. Eu decidi, quando eu entrei, eu decidi obedecer, então eu vou obedecer até o meu último dia da minha vida. Como, por exemplo, a moda hoje é a seguinte, pastor, a igreja da graça é a igreja da célula, o que tem célula é o corpo humano. Não, aqui não tem célula não, aqui tem chicote, estrala. Pastor, qual é o culto dominical? Quarta, sexta e domingo, todo culto aqui é dominical, todo culto aqui é ensino, irmão.
Deus deu para outros ministérios. É errado. Não estou falando que é certo e que é errado, mas para nós Deus não deu. Deus sabe para quem que Ele dá. Acabou. Às vezes nós queremos achar, às vezes nós queremos fazer, às vezes nós queremos do nosso jeito. Espera aí, irmão. Eu acho que quem manda nessa bagaça aqui ainda é Jesus. Eu acho que quem manda aqui ainda é Deus. E se é Ele, é conforme Ele quer. Não é como eu quero e nem como você quer. Aprenda isso. Os nossos raciocínios próprios, para Deus é nulo. Para Deus é vão. Ainda bem que para Deus é vão, porque a gente pensa besteira demais, né, irmão? Obrigado, Deus sabe o que faz. Obscurecendo-se-lhes o coração, que? Inclusive, deixa eu dar uma pauladinha nos pastores. Tomara que eles assistam a minha live. Tem pastores do nosso ministério que não, irmãos, que não dá mérito para o missionário, que não prestigia o missionário. Agora, irmãos, quem sou eu para falar de um homem que começou quando ainda nem a porcentagem ali dos evangélicos ainda era bem pequenininha, quando se ainda corria o risco de ir para a prisão, como muitas vezes a polícia foi atrás, que não se podia pregar o evangelho, e o cara pagou o sangue para hoje a gente estar aqui, e quem sou eu para falar que ele não é motivo da minha inspiração? Mas tem pastores da nossa igreja que o negócio deles é imita o Edir Macedo. Vai para a Universal, pastor. Você está fazendo o que aqui na Graça? Você gosta de chapéu? Vai para a Mundial, pastor. Você está fazendo o que na Graça? Queria que o pastor me desse a oportunidade. Terça-feira tem reunião de pastores. Se ele me desse a oportunidade do chicote, mas vai estar lá. A minha fonte de inspiração, primeiro é Deus, depois é o dono do ministério, quem doou sangue nesse lugar, irmão. Como um homem decidiu, o mesmo homem falou para mim assim, eu não gosto do missionário. Eu falei, você gosta é do pecado, porque você não sai dele? Por isso você não gosta do missionário. Mas do pecado que você está nele, você gosta. Que eu vou parar por aqui, não está bom o culto? Vocês estão tão quietinhos? Está nem gostando. Pode continuar ou já quer que para? Me convencer, não. Quer que para ou continua? Vocês pediram. Aperte o cinto, que o avião vai decolar. Vamos passar por umas turbulências. Passa. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Sabedoria humana não é nada diante de Deus. E aí, passa. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Pararam de adorar Deus, o verdadeiro Deus e o eterno. Bem como aves, quadrúpedes e répteis. Começaram a fazer imagem de escultura desses animais e adorar a Deus como o bezerro de ouro que eles fizeram. Já nós vamos chegar lá, vou mostrar para vocês. Era isso que o povo foi fazendo, mas eles sabiam que Deus não se agradava disso, e mesmo assim estavam provocando, fazendo. Parece aquelas crianças birrentas, sabe? Porque o adulto não é no tamanho e nem na idade, o adulto é o que está aqui no interior. Tem muitos adolescentes, por exemplo, de 15, 17 anos, que já têm uma mentalidade como se tivesse 30 anos de idade. Você vê que essa pessoa amadureceu rápido. Mas tem gente com 50 que pensa como 15. Verdade ou não? Verdade ou não é? Pois é. E é por isso que eles fazem o que não deveriam fazer. Bom, passa. Por isso Deus entregou tais homens a quê? A imundícia, pelas concupiscências. Sabe o que é concupiscência? Concupiscência é o desejo desenfreado da carne.
Isso é concupiscência. É aquilo que você fala assim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Como aquelas crianças que fazem birra no supermercado e que pedem para o pai alguma coisa. Enquanto o pai não dá, elas não calam. Se é comigo, eu dou chicote. Você quer chorar? Então, peraí. Pode nem falar isso, né? Que o conselho tutelar estiver me assistindo, já vai querer vir. Ah, vai também se lascar. O conselho tutelar hoje, estamos sabendo de nada. Vai cuidar dos seus filhos, deixa eu cuidar do meu. Não é que eu estou incentivando a agressão, não. Mas, por exemplo, está aqui, ó. Vou bater direto com a minha amiga Leide, que ela falou que a especialidade dela é salada. Eu vou descontar hoje. Leide, você sabe o que você faz com o Arthur? Tudo bem, o Arthur é criança, mas você sabe quanto você sofre para cuidar, para comprar roupa. Aí o conselho tutelar quer chegar lá na tua casa. Você não pode fazer isso. Ah, meu irmãozinho. Senta aqui. Vamos ter uma conversinha. Pelo amor de Deus. Como o meu também, como a Raiz também. Essa princesa que nem dá trabalho para os pais. Estou dando uma moralzinha para você. É um negócio. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre. Eles pararam de agradecer a Deus, de dar glórias a Deus, que foi o Criador de todas as coisas, inclusive do próprio corpo, e começaram a adorar o próprio corpo. Já ouviu falar de vaidade? Pois é, pecado. Também poderíamos usar esse texto para falar de vaidade. Deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura? Não, agora o negócio é o seguinte, eu acho que Deus fez errado o meu nariz. Eu acho que Deus fez errado, o meu corpo está ficou meio, Deus errou, a forma estava meio torta. Então eu vou procurar um cirurgião plástico para poder consertar o que Deus fez de errado. Agora, quando é que Deus erra? Deus me fez assim de cor, e glória a Deus por isso, como fez outros um pouquinho mais clarinhos, um pouco mais, menos cor em alguns, mas Deus fez tudo perfeito. Mas o povo nunca esteve contente. E qual o problema de ir na contramão de Deus para provocar Deus? Sabe o que é que eles fizeram para provocar Deus? Sabe o que é que eles fizeram? Paz. Pois eles mudaram a verdade de Deus em quê? Novamente falando de uma mudança. Trocar a verdade pela mentira. E qual era a verdade? O que Deus fez e o que Deus deixou escrito. Aquilo é a verdade. E sempre será a verdade. Só que eles não se importaram com o que estava escrito. E começaram a satisfazer as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e aí eles começaram adorando e servindo a criatura em lugar de quem? Começaram a servir a si próprio, a si mesmo, e deixaram o Criador de lado, o qual é bendito eternamente. Amém. Passa. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário o quê? Deixaram a verdade e agora estão querendo a... E como é que elas faziam isso? Passa. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural. Qual que é o contato natural do homem? Com a mulher. Se inflamaram mutuamente, ou seja, entre si, o próprio sexo, em sua sensualidade, cometendo o quê? Os homens olharam para as mulheres e começaram a observar, rapaz, agora as mulheres só querem mulher. O negócio ficou bagunçado. Agora é mulher com mulher, não tem mais mulher para nós que somos homens. Então o jeito agora é se relacionar com outro homem também. Meu Deus. Diga assim, misericórdia. Diga assim, misericredo. Então vamos recapitular de novo.
O povo da época de Noé provocaram a ira de Deus e Deus deu a eles a recompensa que eles queriam. O povo de Sodoma e Gomorra provocaram a ira de Deus e Deus deu a eles o que eles queriam. Se você for olhar na Bíblia, por exemplo, Abraão provocou a ira de Deus. Quando ele deitou com a sua serva Agar e teve relação com ele. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Moisés provocou a ira de Deus a tal ponto de fazer o que Deus não mandou fazer. Ele só olhou a terra com os olhos e lambeu com a testa, porque não pôde entrar na terra prometida, porque Deus deu a Moisés a recompensa da sua provocação. Esse povo aqui, a mesma coisa, provocaram a ira de Deus, mudando o seu uso natural, seu costume de mulher, seu costume de homem, para fazer o que eles queriam. E Deus, pastor, também deu a eles o que era merecido. Por que você acha que comigo, com você, vai ser diferente? Continue provocando. É o que você quer? Provoque. É o que você acha que é certo? Continue. Eles inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Olha o que diz: homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do quê? A punição virá para aqueles que provocam a ira de Deus. Nunca queira experimentar a ira de Deus. Conserte hoje. O que está no pecado, deixa o pecado. Se está na mentira, deixa a mentira. Se está no adultério, deixa o adultério. Se está na fornicação, deixa a fornicação. Se está na pornografia, deixa a pornografia, porque a ira virá sobre você, se acaso você não se arrepender e não se converter de seu caminho. Eu não vou ler, para que a gente não demore e não passe do horário, mas existem vários tipos de provocações. Se você, por exemplo, depois, anote, depois confira na tua casa, existe lá em Êxodo 14, do 11 ao 12, a provocação que eles fizeram com Deus, porque eles eram incrédulos. Vamos lá, vamos ler um pouquinho? Coloca lá. Rapidinho. Êxodo 14, 11. Não precisa se abrir não, só acompanha comigo. Ó. Êxodo 14, 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos aqui neste deserto? Passa. Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair da onde? Do Egito? Passa. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? Povo incrédulo, sabe por quê? Porque eles não acreditavam que Deus poderia dar livramento a eles. Eles preferiram ficar no Egito, e ainda que se eles, debaixo do chicote de Faraó, vivessem, para eles era o melhor, porque eles pensavam que eles iriam morrer no deserto. Eles não acreditavam em Deus, foram incrédulos. Eles provaram a ira. Sabe o que Deus fez? Não sabe? Deus enviou cobras, foram picados de cobras, e eles morreram. Deus é amor. Ah, tá. Eu queria que ele só fosse amor. Mas tem a justiça também. Provocaram, tiveram recompensa. Êxodo 15, 23. Não precisa abrir não, anote e vai ler na tua casa. 15, 23. Olha a outra provocação que eles fizeram. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe o quê? Chamou-se-lhe Mara. Passa. E o povo fez o quê? Contra quem? Murmuraram contra aquele que pagou o preço para poder tirá-los lá do Egito. Que povo abençoado. Qual outro tipo de provocação que a gente pode fazer com Deus?
provocação da murmuração. Será que você não está fazendo? Você reclama demais. Ao invés de agradecer, às vezes a gente só murmura, às vezes a gente só reclama. Outro tipo de provocação. Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, ou seja, cercaram Arão, e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de quem? Moisés talvez morreu lá no monte. Está demorando demais para voltar. Arão, faz para nós um outro Deus para nos levar, para que a gente possa adorá-lo, para que a gente possa servi-lo, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da onde? Então, peraí, eles sabiam o que Moisés fez. Engraçado que tem pessoas que sabem o que foi feito com elas, o que Deus fez com elas, quem Deus usou para abençoar elas, mas elas insistem ainda em ir contra aqueles a quem Deus colocou para ajudá-las. Eles se revoltaram, sabia que Moisés tinha feito por eles, porque Moisés tinha tirado eles do Egito, e não sabemos o que lhe terá sucedido, nós não sabemos o que é que aconteceu com Moisés. Coloca no 7, por favor. 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porquanto o teu povo que fizeste sair do Egito, o que é que o povo fez? E por que se corromperam? Porque deixaram de fazer o que Deus mandou eles fazerem. Sempre que a gente sair do plano de Deus, da palavra, nós vamos se corromper, irmãos. Não saia da palavra. Eles se corromperam, passa. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, ou seja, saíram do trilho. E fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do... Eles acabaram de afirmar que Moisés tirou eles, agora quem tirou eles foi o bezerro de ouro. Você provoca a Deus quando você é inconstante no que você quer. Tem vezes que você fala assim, eu vou, mas agora no outro dia você já está voltando. Eu vou começar, vou pegar firme, mas daqui a pouco você já está também titubeando nos pensamentos e na prática, você nunca se firma. Mas você sabe quem te tirou, você sabe quem te livrou. Qual foi a recompensa para eles, irmãos? A ira de Deus. Sabe quantas pessoas morreram? 3.000. Quem que matou? Deus. 3.000, Deus matou de uma vez só. Pá! Irmãos, cuidado. Cuidado. Outra coisa, essa aqui eu quero abrir para ler com você, lá em Levíticos 10. Já estou quase terminando, só falta ler 59 versículos. É verdade, está aqui no esboço, mas não vai ter como ler não. Quem sabe no domingo que vem eu termino essa mensagem. Levíticos 10, 1. Preste atenção nisso aqui para a gente terminar. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o quê? E sobre este incenso, passa, e lhe trouxeram fogo, aonde? Trouxeram o quê? Calma. Trouxeram o quê? Para onde? Perante o quê?
que lhes não ordenara. Deus não mandou, mas eles fizeram. Passa, já já você vai entender. Então saiu fogo de diante de quem? Deus ficou irado, irmão? Ficou não? Deus ficou irado. Saiu fogo e os com e morreram perante quem? Paz. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor passa. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Paz. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Passa. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não o quê? Desgrenheis os cabelos, não arranca os cabelos não, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, podem sim lamentar o incêndio, porque o fogo veio, a ira veio, a destruição veio, que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, ou seja, fique na igreja. Por quê? Porque Deus falou: não deixei as vossas congregação. Quando você sai, a ira vai vir. Não sai, para que você não morra, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de quem? E Nadab e Abiú desobedeceram. Se você for estudar e ver, por exemplo, a história, o que eles fizeram? Coloca para mim no versículo 1, por favor, de novo. É no 1? É no 1, 10, 1. Nadab e Abiú, que eram filhos de quem? Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles puseram neles fogo, e sobre este também puseram incenso. Passa. E trouxeram fogo aonde? Olhe para mim, por favor. Preste atenção no que eu vou te falar. Na igreja existe ordem e decência. E me perdoe a minha franqueza. Na igreja, você não faz o que você quer. Quando eu cheguei aqui, eu falei, muita gente ficou bicuda comigo, todo mundo queria ficar em pé lá atrás na porta, atrapalhava até os obreiros passar. Todo mundo era obreiro. Só tinha cacique, não tinha índio, porque todo mundo queria mandar. E o fogo estranho estava no meio da gente. Era criança que se levantava e ia para a porta, era pai que se levantava e ia para a porta, era mãe que se levantava e ia para a porta, porque aqui era a casa da mãe Joana, não a casa de Deus. Aí o pastor chegou e tem coragem de falar, aí eu não presto, Marcelo. Quando eu for na tua casa, eu não tenho direito de colocar o seu guarda-roupa, o seu sofá fora do lugar, meu irmão. Quem manda lá é você. Aqui quem manda é Deus, também não sou eu, é Deus. E se você olhar pela palavra de Deus, você vai ver que existem regras, ordem e decência. Não é bagunçado, irmão.
Sobre a bagunça vem a ira, vem o fogo, porque Nadab e Abiú pensou que poderia fazer o que eles quisessem. Onde? Dentro da igreja. Igreja não é lugar de criança ficar correndo no corredor, irmão. Pai, mãe, segura os seus filhos. Igreja não é lugar de bagunça. Mas a gente acha que na igreja podemos fazer o que quiser. Não, porque é a casa de Deus. Ah, pastor, senão eu vou sair. Eu nunca me importei com isso. A ira está justamente para os que desobedecem. Agora entenda uma coisa que eu vou lhe falar, irmãos. Tem coisas que é espiritual. Tem gente que gosta de desobedecer e de provocar, não tem? Se eu lhe der uma ordem, você obedece se você quiser. Você tem o seu livre-arbítrio. Só que na desobediência você pode pagar um preço. E aí, a escolha também é sua. Nadab e Abiú pensou que poderia fazer o que eles queriam. Onde? Dentro da igreja. Você acha que eu venho fazer o que eu quero aqui? Você também não pode. O que eles não deram para Deus? Tá, vamos lá. Deixa eu esclarecer melhor. Sabe o que é que eles não deram para Deus? Reverência. Sabe o que é reverência? Presta atenção aqui, por favor. Sabe o que é reverência? Diga assim, reverência é respeito. Quando você vem na igreja e dorme, você está faltando com respeito com Deus, porque Deus está falando com você. Você acha que você vai fazer o que você quer? Pode continuar. A ira vai vir sobre você. E eu vou orar para que venha. Você está com falta de respeito. Sabe quando você vem na igreja para ouvir a palavra de Deus e você conversa com um, você conversa com outro? Você está com falta de respeito porque Deus está falando. Eu gostava daquelas criações antigas que quando um filho passasse na frente dos pais, a mão tapa já comia na boca. Tá! E o dente caía também. Hoje os filhos batem na cara dos pais. Antigamente eram os pais que batiam na cara dos filhos. Hoje é os filhos que batem na cara do pai. Porque eu posso estar mijando no cachorro. A irreverência é a falta de respeito que às vezes nós prestamos com Deus e a gente está vivendo assim. Aonde? Dentro da igreja. Conversamos na hora do culto. Irmão, tem gente que bebe água mais do que camelo. Porque toda hora está no bebedouro. Tem gente que tem a torneira aberta, toda hora está no banheiro. Você está com falta de respeito. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Quando é que você vai começar a respeitar o seu Deus? Está faltando reverência. Está faltando respeito. E a gente está fazendo o que quer. Que triste, né? Você tratar, por exemplo, desse assunto com a igreja, mas às vezes você tem que tratar. Para quê? Para você inibir que a ira de Deus alcance a pessoa ainda. E às vezes a pessoa nem gosta. Então vamos lá? Às vezes você está achando que eu estou falando demais, né? Então vou esclarecer melhor ainda. A senhora já teve uma triste experiência da senhora estar conversando com alguém e essa pessoa com quem a senhora estava conversando deixar a senhora falando sozinha, virar as costas para a senhora e a senhora se sentir desprezada? Já passou por isso? Eu acredito que todos já passaram. É assim que você faz com Deus, né? Porque Deus está falando aqui na hora do culto, você vai no banheiro, você vai beber água, você sai para fora, você vai para tantos lugares, quando o seu lugar era aqui, não era lá. É assim que você trata o seu Deus? É assim que você fala que vai servir? É assim que você fala que você quer Ele? É assim que você fala que você ama? Hipócrita, você só está falando da boca para fora. É assim que a gente faz. A gente vira as costas para Deus, como se nada tivesse acontecendo. Deixa o otário falando sozinho. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Mas Deus está sempre falando. A gente que não respeita mais.
Nadab e Abiú pensou que poderia fazer o que eles queriam. Talvez não temos o nome de Nadab e Abiú, só temos as atitudes. E nós corremos um risco sério do castigo de Deus alcançar a gente. Se você tem um pingo de sabedoria, você vai me agradecer, ao invés de ficar bravo comigo, com esses ensinamentos que eu tenho dado a você para te livrar do inferno, porque é isso que eu estou tentando fazer, e hoje fazem 10 meses que eu cheguei neste lugar, e há 10 meses eu estou pregando para levar você para o céu. Você tem 2 caminhos: agradecer pelo pastor que te prega a verdade, que não te engana, ou ficar com raiva de mim. Você escolhe. Se você não se importa com a sua alma, eu vou parar de ter dó daqueles que não têm dó de si mesmo. Olha o que Nadab e Abiú foram fazer. Irmãos, é incrível como a gente não reverencia o nosso Deus. É incrível como falta respeito. Como a gente não dá a Ele o que lhe é devido, mas desobedecemos, falamos, agimos, e assim é a nossa vida. Será que você ainda não se atentou? Será que você ainda não percebeu que está faltando respeito? Será? Se você olhar, por exemplo, eu ia ler um outro versículo, mas nem vou ler, vou parar aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este também colocaram incenso, e trouxeram fogo. Tem muito fogo estranho, às vezes, que quer ser colocado no nosso meio, sem ordem, sem direção, sem respeito, sem reverência. E se tem uma coisa que eu aprendi, é colocar ordem principalmente no culto. Eu entendo, irmãos, eu não estou falando, eu sei que criança, por exemplo, o Isaac, como você vai falar para ele ficar quieto? É criança, poxa. O Henrique também é a mesma coisa. Eu sei muito bem disso. Não estou falando de criança, estou falando de adulto. Criança a gente tem que superar. Você vai fazer o quê? Vamos falar para a criança calar a boca? Aí que ela vai gritar. Segundo a minha esposa, as crianças estão gritando porque eu também estou gritando. Ela disse isso. Diz que eu grito aqui, aí elas gritam lá. Elas só estão correspondendo comigo. Pelo menos as crianças estão junto com o pastor. Estão na mesma fé. Sim, tudo bem, as crianças não é, beleza. Mas nós adultos não, nós temos que ser exemplo para as nossas crianças. Porque senão o fogo estranho vai estar no nosso meio e Deus vai trazer a ira. Deus destruiu um templo. Colocaram fogo. Está na sua Bíblia. Por que algumas igrejas Deus permite fechar? Porque o Deus não aceita fogo estranho. Às vezes até está cheia, mas vazias de Deus. Deus acaba. Você vai querer isso para a nossa igreja? Para o nosso povo? Ser participante, por exemplo, de uma tragédia como essa, porque o que Nadab e Abiú fez, se você for ver o que é que aconteceu com eles, irmãos, foram engolidos, foram destruídos, Deus manifestou com ira. Não permita isso acontecer com você. Vamos nos enquadrar, todos nós, começa daqui, ó, do pastor, aí todo mundo. Vamos nos enquadrar do jeito que Deus quer, não do meu jeito.
não do seu. É do jeito de Deus. Pergunta para Deus o que é que Deus quer. Já perguntou? Ou você está fazendo o que você quer? Pois é, por isso que a ira vai vir. Agora, o dia que você falar para Deus, Deus, mostra para mim a tua vontade, aí o negócio vai ser diferente. Aí o negócio vai mudar. Entenda o que eu estou te falando. Diga para a pessoa que está do seu lado, é para o seu próprio bem. A não ser que você quer ser destruído. Quem está entendendo, diga amém. Aplauda Jesus.